Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso papo de empreender, e a gente vai avançando aqui dentro do nosso contexto de fazer você melhorar aí os seus negócios, você que é dono de negócio, você que é gestor de área. Olha só, você não sustenta padrão, você até começa bem, mas depois você não mantém os resultados. Por que que isso acontece? Porque você não mantém o padrão. Você acha que as coisas vão acontecer de um jeito simplesmente natural. Isso não é verdade, você precisa entender que não adianta organizar, não adianta definir, não adianta se você depois não mantém as coisas. E é por isso que a sua empresa não cresce, porque ela não mantém padrão, ela não mantém aquilo que você definiu. Muitas vezes você define no começo para você sabe fazer, você entende o que precisa fazer. E aí você começa a cobrar as pessoas simplesmente comunicando. Quando você traz uma outra pessoa para dentro da sua empresa, a partir desse momento começa a gerar conflitos, porque aquilo que está dentro da sua cabeça está dentro da sua cabeça. As pessoas não estão vendo a sua cabeça. Pensa que é um arquivo. Esse arquivo está dentro da sua cabeça. Você precisa abrir esse arquivo e mostrar esse arquivo para a pessoa, e aí depois você dá esse arquivo para a pessoa. É isso que precisa acontecer no seu dia a dia. Isso é padronizar. Tá bom? Isso vai gerar mais resultado. Caso contrário, você vai viver aí com problemas, você vai viver aí com cenários de confusão no seu dia a dia. E esse é o motivo da gente estar aqui dentro do nosso canal. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo as pessoas, as empresas a crescerem através do quê? De liderança e de gestão. Tudo isso que eu estou falando para você aqui é liderança e gestão. É isso que você precisa entender, que você precisa aprender a liderar melhor, a aprender a fazer gestão melhor. E então esse canal aqui é para te ajudar nisso. É para te ajudar a melhorar as suas atitudes, os seus comportamentos de líder e de gestor que precisa ter no seu dia a dia. Então, se você quer crescer, então entra aqui no nosso canal, faça parte aqui da nossa comunidade, que você vai semana a semana tendo conteúdo aqui para poder te ajudar. Vamos voltando ao nosso cenário agora. Vamos voltando aqui ao nosso cenário de hoje. Olha só, você até define o que precisa ser feito. Você até entende o que precisa ser feito, mas não sustenta. Você acaba muitas vezes aí deixando cada um fazer de um jeito, você acaba não cobrando as pessoas, você acaba não definindo isso de uma forma formal as coisas. Tem muita coisa dentro da sua cabeça que tem que sair de dentro da cabeça. Esse arquivo ele tem que ser transferido para outra pessoa. Esse arquivo, vários, né? Estou te dando só um exemplo, mas o que eu vejo é que muitas das coisas acabam, né, precisando de você para resolver. Isso acontece quando você não transfere corretamente tudo que precisa ser feito para as pessoas poderem executarem claramente. Você precisa estabelecer padrão das coisas. À medida que a empresa vai crescendo, ela precisa ser padronizada, porque senão o próximo cara que entrar, a próxima pessoa que você contratar, ela vai fazer do jeito dela. E do jeito dela nem sempre é o correto para o seu negócio. Tá bom? Então você precisa entender. Começa organizado e aí depois você relaxa. Aí você tenta ajustar, daí volta, ajusta, volta, ajusta, volta. E quando eu falei nesse ajuste, não é só falar, não é só comunicar, não é só dizer para as pessoas, não. É você desenhar um processo, é você estabelecer o padrão, formalizar isso, treinar e você ir acompanhando esse desenvolvimento das pessoas, ao ponto de você de fato ter confiança nas pessoas quando elas estão executando tal atividade. E esse processo não é só de uma atividade, são de todas as atividades, são de todos os cenários. E é óbvio que você tem que priorizar. Priorizar qual atividade? Aquela que de fato, que se não acontecer, você não entrega o seu produto ou o seu serviço para o cliente. E aí você vai construindo essa ordem das coisas, porque até então você tinha um processo, mas ainda não estava ordenado. E aí esse ciclo se torna rotina. Se você não fizer, também se torna rotina, os problemas irão acontecer cada vez mais. Imagina a sua empresa crescendo, os problemas vão triplicando, vão se multiplicando de forma que seja impossível de resolver, e por isso que muitas empresas fecham, por falta de gestão. O que é gestão? É estabelecer as regras do jogo, é estabelecer os padrões em todas as áreas. Bom, então é um ponto importante para você avaliar. E o problema não é falta de estratégia, o problema não é falta de um bom negócio, é falta de consistência, é falta de padrão. Consistência tem a ver com padrão. Pensa o seguinte que, olha só o cenário, você tem 10 pessoas, você pede para as 10 pessoas fazerem um bolo. As 10 pessoas vão te trazer um bolo diferente, primeiro, em sabor, cada uma delas vai pensar num sabor,
cada um delas dentro do próprio sabor vai trazer uma certa variação, e aí não era isso nada que você queria apenas um bolo de fubá, você apenas queria um bolo de cenoura, porque faltou o quê? A padronização. E falta o tipo de bolo, falta a receita do bolo, isso tudo é padrão, tá bom? E falta a qualidade do bolo. Então você precisa avaliar todos os pontos, você precisa deixar claro todos os pontos, para que quando alguém entrar dentro da sua área, dentro da área que você quer aí definir, a pessoa faça exatamente aquilo que você deseja. Aquilo que você, quando eu falo, é a empresa, né? Porque eu sempre tento, dentro das consultorias, mentorias, tirar isso um pouco das pessoas. É a empresa que está crescendo. A empresa cresce, as pessoas se adaptam à empresa. Então, para isso precisa de processo, para isso precisa de padrões, para isso precisa de receita, para isso precisa de treinamento, para isso precisa de feedback, para que as pessoas consigam fazer as coisas de forma certa. A empresa cresce quando o padrão é estável. O que foi definido continua, o que foi decidido é mantido e o que é alinhado é cobrado. Então aqui vão dicas aqui para você poder sair do cenário aí caótico muitas vezes dentro da sua empresa. Sem isso, nada vira realidade. Fica tudo uma tentativa das coisas. Sem tudo isso aqui, nada vira estrutura. Porque nós aqui temos o grande objetivo de estruturar as empresas, de estruturar o seu negócio. Eu estou te colocando aqui o mais alto nível de estruturação de empresa, o que é definir padrão. Ah, Marcelo, mas padrão engessa. Engessa onde, gente? Se hoje está caótico, imagine, né, se você deixar isso acontecer. Se você mantiver isso, o caos se estabelece, e aí você está preocupado com engessar, tá certo? Sabe? É um pouco de arrogância, um pouco às vezes, sabe? É de você não entender que é o padrão que vai garantir um mínimo para sua empresa. Aí, a partir do mínimo, você começa a estabelecer saltos maiores. Agora, do jeito que está, da forma com que está, como é que você vai traçar saltos maiores diante do caos? Não existe essa possibilidade. O caos, ele consome muita energia. Ele faz você trabalhar em excesso. Ele faz você não ver oportunidades. Então é disso que a gente está falando aqui, é disso que você precisa entender e sair um pouco dessa arrogância de não buscar conhecimento. Tá bom? Esse é o nosso grande propósito, estruturar as empresas. Então, hoje, o que você vai fazer? Escolha um padrão que você já definiu, que você já estabeleceu e não sustentou e começa a praticar isso com muita intensidade. Como, Marcelo? Pode ser a sua pergunta. Né? Você estabelece o padrão, você escreve esse padrão de alguma forma, de processo, diagrama, de procedimento, de instrução de trabalho, não importa, ou a forma que você achar melhor. E passa a treinar todas as pessoas. Comece a identificar as dificuldades dessas pessoas. O que elas não entendem diante desse padrão que você está colocando. E aí você melhora o padrão, você estabelece melhor o padrão, você cria melhores comunicações com esse padrão, através da ferramenta que você escolheu aí. E aí você retreina as pessoas. E você começa a acompanhar isso diariamente, entendendo mais ainda e modificando o padrão novamente. Porque essa dinâmica, não é porque eu fiz uma única vez que esse padrão vai ficar até morrer. Não é isso. A ideia de você definir o padrão é criar um documento onde todo mundo vai consultar. Vou consultar na dúvida, eu vou consultar no novo treinamento, eu vou consultar quando for mandar embora, porque a pessoa não cumpre aquele padrão, tá certo? Então eu uso esse padrão o tempo inteiro e eu atualizo ele constantemente, porque ele é um órgão vivo. Coisa que você falou que era engessar, muito pelo contrário, o padrão é vivo, o padrão é maravilhoso, inclusive, porque esse padrão ele funciona até o momento que eu melhorar esse padrão, porque daí já é um outro padrão, porque eu vou atualizar. Então, esse é o princípio de melhoria contínua, inclusive. Eu só melhoro aquilo que está padronizado. O restante fica difícil. Entenda isso. Retome todo esse padrão que você estabeleceu, define e sustenta. Tudo que eu falei aqui para você vai te ajudar bastante. E aí, olha só, se sua empresa parece começar bem, mas depois ela não evolui, é por falta disso, é falta desses processos, é falta de oficializar processo padrão, é falta de clareza, é falta de buscar entendimento, fica tudo na sua mente, isso trava toda a empresa, isso trava toda a área aí, se você for gestor. Então saia desse cenário. Você já tem aqui muitas ações e esse é o seu desafio, é colocar essas ações em prática. Plano e ação. Plano e ação o tempo inteiro, você sai daqui já com conteúdo para você poder agir. Esse é o nosso propósito. E aí, se você quer aprofundar mais você, se autoconhecer, a gente tem um diagnóstico, onde você vai entender quem você é, como você é e o que é possível ser feito para melhorar, onde eu já te entrego esse diagnóstico e um plano macro para você poder sair do zero. Você detalha esse plano macro, em micro você já tem ações, e você volta aqui no desafio plano mais ação, tá bom? Agora, se você quer ajuda
com muito mais intensidade, com muito mais resultado mais rápido, aí a gente entra no programa de mentoria. Eu te tiro do ponto A e eu te levo para o ponto B. Eu preciso entender que ponto A é esse para que a gente consiga traçar aí. A gente vai precisar conversar, a gente vai precisar fazer um diagnóstico de que momento que você está dentro da empresa, se você quer empreender, se você já empreende, quantos anos você já empreende, e a gente trabalha com você aí em cima de uma proposta para você. Quer muito mais conteúdo? Tem vários conteúdos aqui na descrição, basta você acessar, você vai ter acesso a esse material nosso aqui muito rico para poder te ajudar. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. A gente quer aumentar a nossa comunidade e você vai fazer parte desse crescimento aqui junto com a gente. Se você não segue a gente, passa a seguir a gente, que a gente tem conteúdo aqui toda semana, conteúdo para te ajudar. Deixa aqui suas perguntas, deixa aqui suas sugestões nos comentários, para que a gente consiga avaliar e colocar isso em ação também. Por isso eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.